Estamos aqui com o Daniel Speb Rubim, autor do livro Heróis de 77, né? Um grande campeonato gaúcho, o maior campeonato gaúcho de todos os tempos. E vamos falar das grandes vitórias do Grêmio em Grenais e de pontos importantes daquele campeonato. Daniel, o que falar daquela data, 17 de abril de 1977, Grêmio 3, Internacional 0. O Grêmio colocando goleada em Grenal, que a última goleada em Grenal tinha sido em 68 e é do próprio Grêmio 4-0. 4-0. Nova goleada em Grenal e do Grêmio. Isso. 17 de abril de 77, então o primeiro Grenal do histórico Campeonato Gaúcho de 1977. O Grêmio tinha disputado 6 partidas, tinha vencido todas as 6, já contava com Oberdan, com Ladinho, Tadeu Ritt e Éder como os novos jogadores. O André ainda não tinha sido contratado, o Corbo já tinha sido contratado, mas ainda não tinha chegado. Então nesse Grenal jogou o Remy no gol, que era da base do Grêmio, goleiro da base do Grêmio, e na frente jogou o Alcindo, o histórico centroavante, o maior goleador da história do Grêmio com 231 gols, o segundo maior goleador em Grenais com 13 gols, o maior é Luiz Carvalho com 17 gols, o homem da virada. Então havia uma expectativa muito grande da torcida do Grêmio em relação a esse Grenal. O Inter vinha de uma derrota na Libertadores da América para o Nacional de Quito por 2-0, estava um pouco cansado da viagem e a torcida do Grêmio estava muito entusiasmada, né? Por conta da boa campanha que o time vinha fazendo sob o comando do Tele Santana, o grande Tele Santana, o extraordinário Tele Santana, talvez o maior treinador da era moderna do futebol brasileiro. Então, no dia 17 de abril, então, acontece esse primeiro Grenal. Não era um Grenal, digamos assim, mata-mata, que fosse definir o rumo de um turno, era um Grenal classificatório, mas era importante, né, para ver se o time do Grêmio realmente tinha condições de, naquele ano, finalmente se impor ao Inter depois de 8 anos de derrota. E o Grêmio começou o Grenal de maneira avassaladora, né? Com 5 minutos já tinha 2 escanteios a seu favor, e com 19 minutos, então, o grande Tadeu Ritt, o extraordinário Tadeu Ritt, o 10 cerebral, como eu chamo no livro, bate uma falta mais ou menos ali do lado esquerdo, da entrada da área, uma falta em curva, não foi rasteira, mas também não foi muito alto, foi rasante assim. A bola faz uma curva, o Manga, né, que 2 anos depois inclusive jogaria no Grêmio, né, mas o grande goleiro colorado da época, toca na bola, a bola entra e termina então sendo 1-0 para o Grêmio. Então com 19 minutos o Grêmio estava já fazendo 1-0 nesse Grenal do dia 17 de abril. Teve um problema no final do primeiro tempo, a expulsão de Éder. Teve um problema aos 41 do primeiro tempo, o Éder foi expulso. Aliás, o árbitro do Grenal era o Luiz Torres, o mesmo árbitro que apitaria o Grenal decisivo do Campeonato Gaúcho de 77, o Luiz Torres. O jogo começou a ficar meio violento, até mais por parte do Inter, os jornais da época retratam bem essa situação, mas aos 41 do primeiro tempo, então, numa situação muito mal explicada, assim, uma suposta tentativa de agressão do Éder para cima do Luiz Torres, a coisa nunca ficou muito clara e as imagens também não são muito claras, o Éder é expulso. Então o Grêmio volta para o segundo tempo com um jogador a menos. Mas mesmo assim o Grêmio continua tocando a bola com a orientação do Tele Santana, e aos 15 minutos, então, do segundo tempo, o grande Tadeu Ritt faz uma jogada pela ponta direita, deslocado para a ponta direita, ele dribla o Chico Fraga, lateral esquerdo do Inter, depois na sequência vem o Hermínio, também é driblado, e o Tadeu Ritt cruza assim, um cruzamento perfeito, e o Alcindo, né, o grande Alcindo, o extraordinário Alcindo, fazia então o seu último gol em Grenal, seu 13º gol em Grenal, fazia 2-0 para o Grêmio. Então, loucura total nas arquibancadas. E o curioso, né, que a última goleada em Grenal não tinha sido do Grêmio, 2 de junho de 68, 4-0. Alcindo tinha sido o astro dessa goleada, e o Grêmio volta a golear, e lá estava Alcindo de novo. Impressionante isso. Impressionante, é uma coisa do destino, assim, o Alcindo realmente tinha essa coisa em relação à torcida do Grêmio. Mas com um jogador a menos, o Grêmio consegue fazer 2-0, e aí fica tocando a bola, até que aos 40 do segundo tempo o Grêmio faz o terceiro gol, uma jogada que é praticamente um replay do segundo gol, só que aí é o Zequinha, já que havia entrado pela direita, cruza, e o Tadeu Ritt mete de cabeça, e o Grêmio faz então 3-0, com um jogador a menos, 3-0. Então no dia seguinte as manchetes foram todas: Grêmio massacra o Inter, Grêmio atropela, Grêmio esmaga o Inter, foi a manchete da Folha da Manhã, da Folha da Tarde, se eu não me engano. Alegria extraordinária assim, nas arquibancadas do Estádio Olímpico. Inter com Falcão e com o Escurinho, que jogou toda a partida, que envolve toda aquela frase do Oberdan. Qual foi a frase do Oberdan? Sim. Ao final desse Grenal, foi ao final desse Grenal que o Oberdan disse aquela que para mim é a frase mais famosa da história do futebol gaúcho, onde ele decretou que Escurinho não cabeceia mais na área do Grêmio, né? A frase exata foi a seguinte, reproduzida pelos jornais do dia seguinte: pelo menos agora acabou a moleza, pelo menos sozinho o Escurinho não cabeceia mais.
mas ela terminou sendo simplificada e adquiriu essa forma final dela, no sentido de que o Escurinho não cabeceia mais na área do Grêmio e nunca mais cabeceou. Um último detalhe aqui a respeito desse primeiro Grenal, Dyson, é que no dia seguinte, dos 4 jornais de Porto Alegre, pelo menos 2 elegeram Oberdan o melhor jogador da partida. Vejam bem, o Tadeu Ritt fez 2 gols, deu um passe para o outro gol e o melhor jogador da partida foi escolhido o Oberdan, porque ele resgatou praticamente o amor próprio da torcida do Grêmio com a sua atuação, impedindo o Escurinho de cabecear e com essa frase dita ao final do jogo. Claro, maiores detalhes sempre nesse belo livro, uma grande pesquisa, né? Quantos anos de pesquisa? 1 ano e meio de pesquisa no Museu Hipólito José da Costa. Eu li todas as páginas esportivas de todos os 4 jornais de Porto Alegre da época. Folha da Manhã, Folha da Tarde, 0 Hora e Correio do Povo. Que o Grêmio acaba não conquistando essa primeira fase. Mas vem o decagonal final e chega a data do dia 31 de julho. Vamos pular para lá. O Grêmio vence o Pelotas por 10-0 no Estádio Olímpico. Até a manchete da revista Placar do Divino Fonseca. Verdade, Grêmio 10-0. Mas tivemos outros acontecimentos em volta desse 10-0. O que aconteceu, Daniel? Sim. No dia 31 de julho, o Grêmio jogou contra o Pelotas. Eu fui nesse jogo, foi 10-0. Há um detalhezinho interessante nesse jogo, porque o Grêmio fez 10-0 e o André Catimba, que já jogava, já tinha sido contratado, não fez nenhum gol. Então o teu time faz 10-0 e o teu centroavante não faz nenhum gol. E para piorar um pouquinho as coisas, o Alcindo entrou no lugar do André e fez 2 gols. Mas o André estava se guardando, né? O André não dizia Deus está guardando algo melhor para mim, como o Baltazar, mas os deuses do futebol estavam guardando para ele o gol do título. Bom, nesse dia, o Grêmio jogou debaixo de lama, chuva, barro, muito frio, muita chuva, e os outros jogos do Campeonato Gaúcho ocorreram. Só teve um jogo que não ocorreu. Vocês já podem imaginar qual é o jogo do Inter contra o Caxias, em Caxias do Sul. Por que não saiu? Porque o Inter alegou que o gramado estava ruim por causa da chuva. Então, isso gerou lá uma revolta lá na torcida do Grêmio, porque todos os demais times jogaram naquele fim de semana muito chuvoso, com gramado embarrado, enlameado e em péssimas condições. Só o Inter não jogou. E o regulamento dizia que se o jogo não saísse num dia, o jogo tinha que sair no dia seguinte, mas o Inter disse que no dia seguinte não ia jogar e realmente não jogou. Então o Inter, com aquilo que eu chamo de dobradinha do Inter com a federação na época, rasgaram o regulamento, jogaram o regulamento na lata do lixo e ficou por isso mesmo. Isso gerou uma revolta muito grande da torcida do Grêmio, muito grande da direção do Grêmio, e o Hélio Dourado então tomou uma medida ali, uma medida muito dura, meio que inesperada. Mudando a trajetória daqueles 8 anos, né? Sim. Ele pediu o licenciamento do campeonato. Ele disse que o Grêmio não jogaria mais o campeonato, pediu licença do campeonato, dada a diferença de tratamento da federação para os seus filiados, no caso especificamente Grêmio e Inter. E foi uma semana de crise, assim, os jornais da época retratam bem como é que foi essa questão toda. A torcida do Grêmio entupiu o Olímpico de telegramas, telefonemas, a torcida do Grêmio foi lá, o Eldorado recebeu representantes da torcida, todos eles dando apoio à decisão da direção. E o Rubens Hofmeister, que era o diretor da Federação Gaúcha, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol na época, ao final da semana não aceitou o pedido de licenciamento do Grêmio e o campeonato prosseguiu. Mas o Grêmio tinha dado um aviso ali, tipo uma coisa tipo assim, não passarão, não nos prejudicarão mais. Então foi um momento decisivo, importante ali, o Eldorado teve sangue frio, né? E o Grêmio, naquele momento, o Grêmio disse assim, olha, chega desse tratamento diferenciado. Dali então houve uma espécie de reviravolta no tratamento da federação, o Grêmio passou a ser respeitado e foi então até o final do campeonato. Bom, o Grenal do Dia dos Pais, 14 de agosto de 77, todos lembram pelo gol mais rápido em Grenais, na história dos Grenais, aos 14 segundos do Yura. Mas tem vários fatos ali. Um deles, o Grêmio chegou um ponto atrás. O Grêmio tropeçou no meio daquela primeira etapa do decagonal final. Mas tivemos outros fatos. Quais? Até no meu livro, o título do capítulo no qual eu trato desse Grenal, que é o Grenal 233, 14 de agosto de 1977, o título do capítulo é 14 segundos, um peitaço e uma pauleira. Né? Dessa maneira eu resumo todos os acontecimentos que aconteceram naquele Grenal histórico. Né? 14 segundos por causa do gol do Yura, aos 14 segundos, o gol mais rápido da história dos Grenais. Nós estamos hoje falando de um Grenal que aconteceu há 40 anos atrás, há quase 41 anos atrás, e nenhum jogador da dupla Grenal chegou sequer perto, não é, dessa marca do Yura. O juiz vai apitar, olha os auxiliares, tudo pronto, autoriza iniciado o Grenal.
Bola sai, movimentada pelo André, André entregando para Tadeu, Tadeu atrasa para o Verdão, Verdão para Ladinho, Ladinho para Éder. Éder pelo campo de ataque, recuou a bola agora para Ladinho. É Tadeu, Tadeu tentando a jogada para Yuri, profundidade para André, passou a bola para Éder, entrou, vai marcar, atenção, atirou. Gol! Yuri! Gol do Grêmio, 17 segundos! Na saída do Grêmio, bola de pé em pé, o Internacional não tocou na bola, em 17 segundos, Yura ficou cara a cara com o Manga e marcou, Grêmio 1, Internacional 0. Então com 14 segundos o Inter não tocou na bola, o Grêmio sai com 1 a 0 já, o empate não servia para o Grêmio, embora aquela não fosse a última rodada, teria uma outra rodada depois, mas se o Grêmio empatasse aquele Grenal, o campeonato, não era nem no campeonato, estaria praticamente perdido, porque seria um revés psicológico muito grande. O primeiro tempo o Grêmio amassa, continua depois do gol do Yuri aos 14 segundos, amassando o Inter, vamos para o intervalo, voltamos, e aos 4 ou 5 minutos do segundo tempo o Tarcísio faz um gol, um belo gol numa jogada do André Catimba que dá para ele toca na saída do Manga, um chute fortíssimo, a bola bate no poste e ainda entra. Então com 4 minutos do segundo tempo o Grêmio amassa o Inter, faz 2 a 0 e tudo levava a que seria um Grenal muito fácil, né? Então, como eu digo no livro, aquele que seria um dos Grenais mais fáceis da história se torna um dos Grenais mais dramáticos da história a partir do 8º minuto, quando o Inter faz o 2 a 1. O Inter desconta com o gol do zagueiro Hermínio, ele chuta e a bola meio que passa por debaixo do corpo do nosso goleiro Corbo, mas era difícil porque tinha muita gente na frente do corpo, então não dá para dizer que ele falhou. E a partir dali, então, o Inter vai para cima e começa a pressionar. E aos 40 minutos do segundo tempo acontece aquele que eu reputo o lance mais controvertido da história do futebol gaúcho. O Dario, o centroavante Dario, é lançado, está entrando na área e sofre uma falta do Anchieta. O Agomar Martins, que era o árbitro preferido de toda a torcida colorada, de todos os representantes do Inter na mídia, o Agomar Martins marca pênalti e se dirige, né, em direção à marca do pênalti com o braço estendido marcando pênalti. Mas ele não consegue entrar na área porque o Oberdan, o Anchieta, o Eurico, o Éder, o Tarcísio erguem uma muralha na frente da área e impedem que o Agomar Martins entre dentro da área para confirmar o pênalti que ele havia marcado. Tem uma foto até no livro muito interessante, onde aparece o Éder, o Anchieta e o Oberdan apontando para o Bandeirinha. Porque o Bandeirinha, que era o Justiniano Goulart, não tinha se dirigido para a linha de fundo. Ou seja, o Bandeirinha sinalizou muito claramente para o Agomar Martins que a falta tinha sido fora da área. Exatamente o que é a falta, até, né? Que a falta tinha sido fora da área. E aí então eu relato isso em detalhes no livro. Os momentos seguintes, para quem estava no estádio, como eu, com 2 anos de idade, estava no estádio, os momentos seguintes foram dramáticos ali e nunca mais saíram da memória de quem estava no estádio. O Agomar Martins, alguns relatos dizem que ele se dirigiu até o Bandeirinha, outros que ele ficou um pouco distante. De qualquer maneira, o Justiniano Goulart deixou muito claro para o Agomar Martins que a falta havia sido fora da área. E o Agomar Martins, então, volta atrás em sua decisão e marca a falta fora da área. Agomar Martins, que estava à distância no contra-ataque do lance, correu em direção à marca do pênalti, apontando o pênalti, mas ao chegar perto da área, me viu, eu parado, estancado, e incontinente o Agomar apontou a marca fora da área. Essa sinalização era para ajudar o árbitro, porque o auxiliar tinha a visão total como eu tinha no lance. E para mim, na minha opinião, quando o Anchieta fez a alavanca, o jogador do Inter foi fora da área, com o pé fora da área. Incontinente eu fiquei parado e a Agomar obedeceu a minha sinalização. Foi pela minha sinalização. Então, se existe uma pessoa que mudou a opinião do Agomar, foi justamente eu que estava ali para auxiliá-lo, para deixar, para informar que o lance foi fora da área. Esse momento foi aquilo que eu chamo de um verdadeiro turning point, um momento de virada na história do futebol gaúcho.
Esse Grenal aconteceu em agosto de 77 e apenas 8 meses antes, ou seja, no final de 1976, era absolutamente impossível que um pênalti marcado contra o Grêmio no Grenal fosse desmarcado. Não existia a menor chance que isso acontecesse por conta de todo o contexto que existia na época. Então o Oberdan e os seus colegas de time impediram que houvesse a marcação do pênalti. Existe uma lenda em torno desse momento, que foi uma lenda que se surgiu e se enraizou na história do futebol gaúcho, segundo a qual o Oberdan teria dado um peitaço no Agomar Martins e teria impedido o ingresso do Agomar Martins na área com um peitaço, né? Na minha pesquisa, eu constatei que quem deu o peitaço no Agomar Martins, mas também não foi um peitaço muito respeitoso, senão teria sido expulso. Aliás, o Agomar Martins tinha expulsado ninguém menos do que o Pelé, alguns anos antes, em 68, no Parque Antártico. Isso, no Santos e Grêmio até. Santos e Grêmio, mas no Parque Antártico. Então quem deu o peitaço, impediu que o Agomar entrasse na área, foi o Eurico, nosso grande lateral direito. Bom, mas aí não tinha mais o pênalti, mas tinha falta para ser batido. Ainda tinha falta. E o Inter tinha o Valdomiro, que era um exímio batedor de faltas. A torcida do Grêmio prendeu a respiração, o Valdomiro tomou distância, bateu, a bola bate no travessão e vai para fora. Mas incrivelmente as emoções... tu no estádio. Não, o Valdomiro apenas tinha jogado a Copa do Mundo em 74, classificado a seleção para a segunda fase. Contra o Zaire, né? E aí, quando ele foi bater... Não, a torcida do Grêmio estava preocupadíssima, né? Porque a chance do Valdomiro fazer o gol não era pequena. Ele normalmente ele fazia um gol dali de perto. A bola bate no travessão e vai para fora. A torcida respira aliviada, mas ainda tinha um pouco de desconto, ainda tinha jogo. E antes do jogo terminar, então, acontece aquela que é a segunda maior batalha campal da história dos Grenais. A maior batalha campal da história dos Grenais foi a inauguração do Beira-Rio em 69. Esta foi a segunda maior. Teve um lance envolvendo o Éder e o Batista, e a partir dali o Hermínio, o jogador, ele saiu correndo atrás do Éder e virou uma batalha campal, agressões de lado a lado, uma coisa impressionante. Tem algumas fotos até no livro dessa batalha campal. O Agomar Martins consegue heroicamente retomar as rédeas do jogo, chama os capitães dos dois times e diz assim: olha, eu vou expulsar um de cada lado e vou levar o jogo até o final. E leva o jogo até o final, né? Quando ele está saindo do campo, termina o jogo, em 2-1, festa total no Olímpico lá. Quando ele termina o jogo, ele se dirige ao Tele Santana na beira do campo e diz assim: professor, foi o que deu para fazer. O Agomar Martins não tinha como perceber ali no calor dos acontecimentos a tempestade que se abateria sobre ele logo após o final, né? Esse foi, assim que as portas do vestiário do Inter foram abertas, o Inter deu início aí ao processo de destruição da carreira do Agomar Martins, né? O árbitro, que até então, até os 40 minutos do segundo tempo daquele Grenal, era o preferido da torcida do Inter, a direção do Inter tinha exigido o Agomar Martins para aquele Grenal. Que contradição depois. Esse árbitro aí passou a não servir mais, né? Então, o Agomar Martins foi destruído nos dias seguintes, né, pelo Inter, por parte da mídia. Ele não foi convenientemente defendido pela Federação Gaúcha de Futebol, como deveria ser, e nem pelos seus colegas de arbitragem, que simplesmente assinaram uma nota insossa alguns dias depois. Este foi o último Grenal arbitrado pelo Agomar Martins no Rio Grande do Sul, né? E, de uma certa maneira, essas coisas ainda continuam um pouco até hoje, porque o sujeito que erra, o árbitro que erra, que contraria os interesses do Inter no Grenal, ele corre esse risco, infelizmente, até hoje, né? Mas aí, então, terminou o Grenal, né? O Grêmio ficou um ponto na frente do Inter, mas ainda tinha uma rodada, que era a última rodada. Exato, o Inter em Bento com o Salto Esportivo e o Grêmio com o Brasil em Pelotas. E o Grêmio contra o Brasil em Pelotas, né? O Grêmio a torcida do Grêmio fez até uma espécie de invasão de Pelotas na tarde lotou o Bento Freitas. Lotou o Bento Freitas, né? E à noite o jogo foi disputado e o Grêmio e o Inter ambos empataram 0-0. O jogo do Inter terminou um pouco antes, a torcida do Grêmio no Bento Freitas ouvido no radinho, explodiu em comemoração quando o jogo do Inter terminou. Logo depois termina o jogo do Inter. Então assim o Grêmio conquistou a segunda fase, né, do campeonato, que era fundamental. O Grêmio precisava porque havia perdido a primeira fase. Porque havia perdido a primeira, né? Então a torcida do Grêmio passou por todas essas atribulações, nós quase sucumbimos, na verdade, no Grenal. Um jogo duro com o Brasil, né? Se o Inter faz um gol em Bento com o Esportivo, as coisas iam se complicar de novo. Nós teríamos que fazer um gol lá. Então, esse foi o Grenal, então, do dia 14 de agosto, tá, no Dia dos Pais, um Grenal histórico que aconteceu. E o campeonato foi seguindo. E aí Nelson Almeida, até numa declaração para mim, em 2001, disse: esse Grenal do dia 18 de setembro de 77, Internacional 0, Grêmio 2 do Beira-Rio,
foi para ele, o Nelson Almeida, a maior atuação da história do Grêmio. Então, o Nelson Almeida tem essa coisa, ele que foi vice de futebol de 77. O que dizer desse clássico? Para ti foi importantíssimo também, né? Esse Grenal, na verdade, é o Grenal onde eu tenho a minha memória afetiva, é o Grenal mais tocante para mim, é o Grenal mais emocionante, é o Grenal que eu mais me emociono ao lembrar, né? Porque até aquele Grenal, o Inter tinha ganho um turno, o Grêmio tinha ganhado outro, a coisa estava mais ou menos parelha. Em Grenais, no campeonato, o Grêmio tinha ganho 2, o Inter também tinha ganho 2. Teve um que o Grêmio jogou com as reservas, né? Teve um que o Grêmio perdeu no Beira-Rio, jogou com as reservas ainda pela fase classificatória. Então estava tudo empatado, estava empatado em Grenais, estava empatado em conquista de ponto extra, o Inter o primeiro, o Grêmio tinha conquistado o segundo. Então esse Grenal era, na verdade, o Grenal queria definir os rumos daquele campeonato. Há dois detalhes em relação a esse Grenal. O primeiro é que o Anchieta não jogou, infelizmente estava lesionado, jogou o Cassiá no lugar do Anchieta. E o segundo importante é que havia uma espécie de um tabu em Grenal no Beira-Rio. Até esse Grenal, 18 de setembro de 1977, o Grêmio nunca havia vencido um Grenal disputado durante o dia no Beira-Rio. Todas as vitórias do Grêmio haviam sido à noite. 71, 2-0 em março e 3-1 pertinho de agosto ali. E depois 75, os 3-1 do Zequinha. Tudo à noite, mas verdade. Tudo à noite, então havia um tabu a ser quebrado, né? E o Tele Santana conta que antes do Grenal, na preleção para os jogadores, ele falou sobre esse tabu e disse, olha, uma hora isso tem que cair, né? Quem sabe não vai ser hoje. Então o Grenal começa, o time se estudando, o Inter tem uma boa chance com o Falcão, mas o Corbo defende, até que aos 30 minutos do segundo tempo, 29 para 30 minutos do segundo tempo, acontece um lance na área do Inter, o árbitro era o Carlos Martins, e na verdade foi pênalti esse lance. Assim, o Yura se revolta até, o Yura se ajoelhado, ele esmurra o gramado do Beira-Rio. Foi pênalti do Beretta, ele mete a mão na bola, claramente, o lance está na UL para quem quiser ver. Mas o Tadeu Ritt, né, o grande Tadeu Ritt, que é um sujeito muito calmo, muito tranquilo, muito sereno, digamos assim, alheio a toda aquela ira santa do Yura, ele pega a bola, coloca debaixo do braço, como quem diz assim, Yura, fica tranquilo que eu vou resolver esse negócio aqui. Coloca a bola ali, a falta era bem na entrada da área, do lado da meia-lua, toma 2 passos, avança e bate assim, ele bate a falta perfeita, né? Tipo o Alazico, assim, para quem quiser ver. O Manga, que era um goleiro extraordinário, um goleiro que tinha uma grande envergadura, não conseguiu chegar na bola. Um gol perfeito. Eu reputo esse gol, o gol de falta mais importante da história do Grêmio, porque foi o gol que abriu o caminho para a vitória naquele Grenal e que, na verdade, terminou abrindo o caminho para o título, né? Voltamos para o segundo tempo, nos últimos 15 minutos o Grêmio teve mais uma chance com uma jogada ensaiada, domínio completo, o Grêmio volta para o segundo tempo, o Inter tenta, não consegue, e até que aos 23 minutos, então, o André Catimba faz uma jogada extraordinária, né? Ele recebe a bola do Yura, ele dribla o Beliato, quase sofre uma falta, mas escapa da pelo falta. Lado esquerdo pelo lado ataque, esquerdo, né? Avança já dentro da área em direção ao lateral direito do Inter, o Beretta, dribla novamente o Beretta e cruza com o pé esquerdo com efeito procurante para a cabeça do Tarcísio. O Tarcísio então faz mais um gol naquele campeonato, mais um gol importantíssimo, fundamental, né? Lá vai o Grêmio de novo para outro contra-ataque. Joga com perigosos contra-ataques o time do Grêmio. Bola com o Yura. Yura pela meia direita, entregou para André. André parou na frente do Beliato, passou pelo Beliato, vai carregando, entrou pela área, deixaram no livre, vai cruzar, atenção, entrou o Tarcísio de cabeça, gol! Gol! Do Grêmio! Eu estava dizendo que o Grêmio era um perigo no contra-ataque. Yura escapou pela esquerda para o André, driblou, entrou pela área, anulou a tentativa do Internacional de criar um impedimento. Tarcísio chegou atrasado em relação à linha da bola, de cabeça. O Grêmio faz 2-0, o Internacional começa a se perder no jogo e no campeonato. 22 minutos do segundo tempo no Beira-Rio. Até na narração da Rádio Guaíba, o Armindo Antônio Rosolin diz assim, o Grêmio tem contragolpes perigosos. Ele cita muito a questão do contragolpe do Grêmio, que eram muito perigosos. Sim. O Grêmio tinha jogado velocidade espantosa naquele ano. Né? E até aos 34 minutos, num contragolpe, o Éder quase faz o terceiro gol, né? Ele avança praticamente meio campo sozinho ali, chuta, e o Manga termina a bola, bate no rosto. O Manga é expulso, né? O Manga é expulso no final desse Grenal. O Manga faz uma falta sem bola no Tarcísio, é expulso. E no Grenal decisivo, então, no Inter, quem jogaria, na verdade, então seria o Benítez, que era o reserva do Manga na época, né?
Então, 18 de setembro de 77, Grêmio 2-0, aberto caminho para o título, e finalmente caiu o último tabu da era Beira-Rio, né, como os jornais chamavam na época. O Grêmio finalmente venceu um Grenal disputado durante o dia no Beira-Rio. Concordo com o Nelson Bento, para ele foi a maior atuação da história do Grêmio, mas para ti foi uma das maiores? Não, uma das maiores, com certeza, mas aquela que até hoje mais me emociona, assim, porque ali ficou muito claro que o Grêmio tinha mais time, que nada mais iria tirar o título do Grêmio naquele ano. E chega o dia 25 de setembro, Grêmio campeão gaúcho, Grêmio 1, Internacional 0, gol de André Catimba. Lembrando que o Grêmio entrava com um ponto extra nessa final, vencendo o Grenal, portanto não teríamos o Grenal do Beira-Rio, o segundo Grenal. O Grêmio venceu, chegou aos 3 pontos, que na época eram 2 pontos por vitória, e conquistou o campeonato. O que dizer desse clássico histórico? André Catimba fez o gol, aquele salto e tudo mais. Quando terminou o Grenal anterior, como o André tinha feito a extraordinária jogada do segundo gol, cabeceio do Tarcísio, ele foi entrevistado lá pelos repórteres da época. E eu digo assim no livro que uma semana ainda se passaria até que André Catimba nunca mais precisasse responder porque ele fazia poucos gols, né? Porque ele não fez muitos gols naquele campeonato, mas uma semana depois nunca mais nenhum repórter ousou perguntar para ele por que ele fazia, porque daí ele fez o gol do Grenal decisivo. Mas o dia 25 de setembro foi um dia assim que parou o Rio Grande do Sul, parou a torcida do Grêmio, existia um sentimento assim de que ninguém mais iria nos tirar o título. O jogo começa, quem apita o Grenal é o Luiz Torres, que havia apitado o primeiro Grenal, dos 3-0. E a torcida do Grêmio estava muito, muito confiante, né? Havia um sentimento de todo mundo que o título não escapava mais. Aí um detalhe, né, com a vitória do Grêmio no Beira-Rio, o técnico do Inter, Sérgio Moacir Torres Nunes, treinador vitorioso do Grêmio, ex-goleiro do Grêmio lendário, foi demitido, né? A Majestade do Arco, ele era chamado, né? Ele foi demitido e o Inter, em desespero de causa, trouxe o Gainete, que havia sido goleiro do Inter. E brigava muito com o Alcine. Brigava muito com o Alcine, tinha uma rivalidade muito grande. Então o Gainete teve, na verdade, uma semana para tentar juntar os cacos ali, daquela derrota. Tem até um momento interessante durante a semana em que ele reúne o grupo de jogadores do Inter no próprio Beira-Rio, num treinamento, e começa a sentar lenha nos jogadores do Grêmio, dizendo que o Grêmio não era nada daquilo, que os jogadores do Grêmio eram renegados, que eram os jogadores que já estavam aposentados. Enfim, ele tentou de alguma maneira reverter ali a psicologia do momento, mas não teve sucesso. O Grenal começa, né? E é uma coisa interessante, nesse Grenal, as pessoas não lembram muito, houve um pênalti a favor do Grêmio, antes do pênalti que foi marcado do Gardel. Teve um pênalti do Hermínio no André Catimba, se não me engano, o Arthur não marcou, mas ali pelos 20 e poucos minutos do primeiro tempo acontece, então, o pênalti claríssimo do Gardel. O juiz marca, o Luiz Torres marca, e o Tarcísio, que era o cobrador oficial, se prepara para bater o pênalti, toma a distância, e quando ele chuta, ergue uma poeira de cal ali. Ele havia chutado a marca da cal e pegou mal na bola e a bola foi para fora. Então houve ali um momento de uma certa o teu momento como torcedor naquela hora, assim, Tarcísio erra o pênalti, todo o contexto. Foi terrível, né? Alguns torcedores que estavam comigo ali na arquibancada, meio que, enfim, perderam a fé naquele momento, mas logo em seguida a torcida retomou o apoio, os jogadores apoiaram o Tarcísio ali na hora, logo em seguida passa o Grêmio, algum momento de turbulência no jogo, mas o Grêmio retoma as rédeas do jogo, e aos 40 ou 41 minutos do primeiro tempo acontece a jogada, né? Há uma disputa de bola no meio do campo, a bola sobra para o Eurico, no campo do Grêmio, mas próximo ao meio campo, o Eurico dá uma chapa em direção ao Tadeu Ritt. Esse gol está na web, se vocês querem ver. O Tadeu Ritt faz um corta-luz espetacular para o Yura. O Yura avança 2 ou 3 passes assim e dá um passe perfeito para o André Catimba, que entra por detrás do zagueiro Gardel do Inter, está de biquinho na bola, a bola sobe e ele dá o salto. E o salto dele é fotografado no momento exato, né, pelo Armênio Abascal, um grande repórter fotográfico da época. E este salto do André Catimba entrou para a história. Eu reputo a foto mais extraordinária, né, mais bonita, simbólica, emblemática da história do futebol gaúcho. O André se machuca nesse salto e ele não volta para o segundo tempo. Volta o lendário Alcindo. Volta o lendário Alcindo para o segundo tempo. O segundo tempo foi um jogo truncado, né, razão de que havia muita tensão. O Inter buscando empate para poder levar para o Beira-Rio. O Escurinho entrando, mas o Oberdan não deixando ele cabecear, né. O jogo é levado, assim, com dificuldade até os 42 minutos do segundo tempo, quando há uma pequena invasão ali da torcida do Grêmio. O Inter aproveita e vai para o vestiário. O árbitro, seguindo o regulamento, dá
os 30 minutos aguardando o retorno do Inter. A Brigada Militar dá condições para que o jogo siga, mas o Inter não retorna. O árbitro, então, o Luiz Torres declara o Grêmio campeão do jogo e finalmente, depois de longos 8 anos, o Grêmio volta a ser campeão gaúcho. Festa total no Olímpico, total nos dias seguintes, enfim. Este foi, digamos assim, o campeonato que mudou a história do Grêmio, né? Porque dali para diante, então, o Grêmio se tornou o que o Grêmio é hoje, essa potência, campeão do mundo, campeão da América, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro. Tanto que apenas 4 anos depois o Grêmio seria campeão brasileiro contra o São Paulo no Morumbi e apenas 6 anos depois se tornaria campeão da América e do mundo. Em 6 anos, o Grêmio sai de um clube completamente derrotado para campeão gaúcho, campeão da América, campeão brasileiro, campeão da América e campeão do mundo. E isso, né, conquista o gauchão de 79 com vários pontos de distância do Inter e também faz a volta olímpica no Beira-Rio em 80. Beira-Rio em 80, eu estava lá em 80. Então, isso, parabéns pela pesquisa, grande livro, Daniel Pedro Rubim, uma história marcante do Grêmio, né, campeão, gaúcho 77, um dos títulos mais importantes da história do Grêmio, né, Daniel? Com certeza, um dos títulos mais importantes, o maior campeonato gaúcho de todos os tempos. Muito obrigado. Com o corpo na defesa do Grêmio. Os jogadores trocam passes no campo defensivo do Grêmio. Também não há muita pressa agora do Grêmio. Bola de Walter Corvo, de perna direita. Atravessou a linha intermediária do Internacional para André, rebatida de Marinho. Marinho para Caçapava. Caçapava tentou de primeira no grande círculo do gramado para Luizinho. Luizinho contra Vitor Hugo. Batista e Vitor Hugo. Chocou-se também Santos. Entrou Caçapava na dividida contra Tarciso. Voltou para Eurico. Eurico para Tadeu. Corta a luz agora para Yura. Contra-atacando o Grêmio. Bola para Yura na entrada da área para André. Vai marcar o gol. Atirou. Gol! De pé em pé, o Grêmio consciente, foi lá, André fez o que o Tarciso não fizera, Grêmio 1, Internacional 0, 42 minutos de partida, primeiro tempo.